Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 25, Generoso Alvitre, ou seja, generosa orientação, generoso conselho, em que a dona Laura falava para o André Luiz para que ele fosse ali para o Ministério da Regeneração, mas não se limitasse a simplesmente observar, mas que trabalhasse, para que se colocasse ali à disposição, ali num trabalho tão intenso, tão necessário. E ela trata ali sempre ele como um filho. É muito interessante o carinho com que ela trata ali o André Luiz, e ela vai falar um pouco depois que as ligações deles não são ali fortuitas, não são por acaso, Então a gente vai percebendo o quanto nós estamos ligados por uma grande teia, na verdade, Pessoas que aparentemente a gente não conhece e que a gente encontra nos caminhos da vida, elas podem ter uma ligação forte ali do passado. E quando ela dá esses conselhos, André Luiz diz: meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caiu-me no coração como um bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Olha que interessante. Poucas vezes ele sentia na vida alguém que tivesse tanto interesse ali, um interesse fraterno por ele. E nós vivemos num mundo em que temos muitas vezes o individualismo. Gostaríamos até de viver como se fosse numa ilha em que não dependêssemos de ninguém. Às vezes nós damos uma atenção um pouco mais intensa para os familiares ali que nos rodeiam, mas esse interesse ele é genuíno quando nós perguntamos para alguém: está tudo bem com você? E de fato nós temos ali uma preocupação, porque às vezes a gente pergunta só por proforma, só por educação: está tudo bem? A gente até brinca que chato é aquele que você pergunta se está tudo bem e ele vai te dizer como ele de fato está, Então, esse interesse, pelas pessoas que nos rodeiam. Às vezes a gente passa na rua e vê ali alguém em situação de vulnerabilidade, às vezes o porteiro, e talvez a gente corra o risco de simplesmente não percebermos essas pessoas, Elas passam ali quase que invisíveis aos nossos olhos. Então é importante, mesmo num mundo corrido em que a gente vive, mas que às vezes a gente dedique ali a atenção, ainda que seja rápido, ainda que seja breve, mas para que a pessoa sinta que naquele momento você está com a atenção focada nela. Às vezes são minutos breves, mas talvez esses minutos sejam extremamente importantes para alguém que se encontra ali desesperado, angustiado, sozinho, e que a gente não faz a menor ideia do que se passa ali dentro de cada um. Então, às vezes, um minuto de atenção, um telefonema, são extremamente úteis. E ela ainda diz para ele: a ciência de recomeçar é da mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Então, recomeçar. Recomeçar, não ficarmos presos ao passado, ao que já aconteceu, não ficarmos presos às nossas dores, aquilo que nos marcou muito, não ficarmos presos ali aos nossos erros, porque a gente tem aprendido que o arrependimento ele é importante, ele nos dá essa noção do que fizemos, mas muito cuidado com o remorso, porque o remorso paralisa, o remorso destrói, o remorso leva à estagnação. Então nós temos que olhar para trás como aprendizado, mas o nosso olhar tem que estar fixo também naquilo que nos aguarda. Não ficarmos presos àquilo que fizemos, mas pensarmos naquilo que nós podemos fazer agora, hoje, neste momento. Então recomeçar, como ele fala aqui, ela fala para ele, recomeçar é uma ciência, é um aprendizado de sabermos ali que nesse recomeço Deus nos ampara, Deus nos acompanha, e
que Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. Por isso aquela frase sempre dita: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, algumas situações que elas acontecem, que elas se repetem para o nosso próprio bem. A partir do momento em que houve ali o aprendizado, houve a consciência, né, aí não é necessário mais o sofrimento. E ela continua dizendo: temos escassos exemplos humanos nesse sentido, né, do recomeço, né, da compreensão disso na Terra. Lembremos, contudo, de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como um tecelão rústico e pobre. Então, Paulo de Tarso, de fato, é um exemplo valiosíssimo, né, de quem perseguiu, de quem ordenou ali mortes. No entanto, não era uma pessoa ali que não era um espírito cruel. Ele fazia aquilo, claro, nada justifica, mas ele acreditava que ele estava defendendo ali as suas leis, né, a sua raça, e ele responde ali por tudo que ele fez, né? O livro Paulo e Estevão trata bem isso, mas a partir do momento em que ele se encontra ali com Cristo na estrada de Damasco, né, aí começa esse processo de conversão, né, de Paulo, de Saulo para Paulo, né? E aí ele canaliza toda a sua energia, canaliza a sua vida fazendo bem, né? Tanto que se torna ali uma das figuras mais importantes, né, na divulgação ali do Evangelho depois. E aqui fala que ele vai para o deserto, né? Então ele passa um longo período ali no deserto, né, sobrevivendo com o seu próprio trabalho como um tecelão. E a saída para o deserto, ela tem uma simbologia importante também, que é do recolhimento. Nessa barulho que a vida nos impõe, nessa agitação frenética, é muito importante que a gente tenha ali o nosso silêncio interior, né? Que a gente se recolha, que a gente reflita, porque às vezes nós lemos, estudamos, mas nem sempre digerimos aquilo que está sendo lido. Então esse recolhimento ali, né, do deserto da nossa alma, ele é muito importante para que a gente avalie, para que a gente reflita. Aquela frase que diz que quando nós estamos fazendo uma oração, nós estamos conversando com Deus. Mas quando nós estamos fazendo uma reflexão, nós estamos nos preparando para ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? Então, o exemplo de Paulo é muito interessante, assim como o exemplo de Pedro, né, que ele nega ali ao Cristo 3 vezes. E quando o galo canta 3 vezes, ele chora ali copiosamente, ele chora muito de arrependimento. Mas depois ele não se prende também ali ao remorso destrutivo. Ele passa a ser ali uma rocha de fato, né? Ele passa a ser ali um condutor ali dos espíritos que usa o passado, né, de arrependimento, mas como uma alavanca ali para que o que ele poderia fazer e o que de fato ele fez, né? Então, exemplos ali de pessoas que não se prenderam ali à culpa, né? E aquilo que nós fizemos no passado, nós temos que lembrar que hoje talvez nós não somos as mesmas pessoas, né? Talvez erramos muito mais pela falta de conhecimento, pela falta de maturidade, né, com atitudes precipitadas. Então, talvez hoje, se aquela mesma situação ocorresse, nós não tomaríamos a mesma atitude. Isso no sentido de nos perdoarmos, né? Assim como aprendemos tanto sobre o perdão ao outro, é fundamental que haja ali também o auto-perdão, né? Não o auto-perdão que paralisa, né, que apaga tudo, mas aquele em que nos motiva, que nos move para a ação, né, para o trabalho, né, pensando mais uma vez, não naquilo que nós fizemos, mas naquilo que podemos fazer agora. E André Luiz diz: não pude mais, tomei-lhe as mãos, né, da dona Laura como um filho agradecido. Cobri-as do pranto jubiloso que inundava meu coração. A mãe de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou:
Muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a essa casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Vejam aquilo que foi dito agora há pouco. Nós estamos entrelaçados numa grande teia, estamos ligados. E é o que ela fala para ele. Brevemente voltarei ao círculo da carne, né? Em breve ela vai reencarnar. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça dessa casa a sua habitação. Trabalhe, anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer a minha interlocutora de velhos tempos. Vejam, aquela sensação que às vezes a gente tem, poxa, parece que eu já conheço há muito tempo, parece que essa pessoa me é cara ao coração, é um afeto querido. Embora tentasse, debalde, sem razão, identificar-lhe o carinho nas lembranças mais distantes. Então, apesar dele tentar lembrar, ele não conseguia ter a sensação de quem é aquela mulher que eu tratava com tanto carinho e do qual também ele tinha um grande carinho por ela. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas nesse momento alguém bateu à porta. Senhora Laura me olhou, mostrando indefinível ternura maternal e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Olha que interessante essa frase. Trabalhe para o bem dos outros, porque fazendo bem, sendo bom para com os outros, nós vamos encontrar a própria paz, a paz que todos nós buscamos. Mas nós encerramos por aqui e na próxima semana iniciamos o capítulo 26, Novas Perspectivas. Que Deus nos ampare, nos abençoe.